Olá, essa é a Rosa Kraus, é, minha primeira mestra em coaching executivo empresarial, uma pessoa extremamente conhecedora de tudo no campo do coaching. Ela tem livro escrito a respeito disso, e não só sobre isso, de outros livros e outros assuntos também ligados à questão profissional. E ela fundou lá em 2005, ela inspirou, né, e fundou com mais algumas pessoas a Abracem, que é uma associação de coaching executivo empresarial aqui no Brasil. Então, ela é uma precursora nesse campo. É por isso que eu estou convidando ela para conversar comigo um pouco hoje e para vocês terem essa oportunidade de conversar um pouco mais com essa pessoa é, tão, digamos, competente nesse campo do coaching. Rosa. Eu tenho o prazer de apresentar a Cleila. Cleila, muito obrigada pelas suas belas palavras. Eu digo que é bondade sua. Cleila é uma colega e amiga de longa data. Ela participou de uma das primeiras formações de coaching executivo empresarial em Curitiba em 2006. E que é autora de um livro recém-publicado, né? Está quente ainda, intitulado Psicologia, Coaching, Fronteiras, do Reflexões Impertinentes, e eu gostaria de colocar também alguma coisa mais nesse título, que é Relação Pertinentes também. Muito obrigada, Cleio, por essa oportunidade. Essa oportunidade, na verdade, eu que tenho que agradecer a você, Rosa, porque você foi uma das grandes estimuladoras. Está lá escrito, inclusive, no agradecimento, né? Eu fiz no livro um agradecimento à Rosa e depois fiz um reconhecimento que fala da formação. Mas aqui no agradecimento eu fiz questão de deixar escrito, porque eu acho super importante que a gente reconheça as pessoas importantes que passaram pela nossa vida, né? E a Rosa foi uma estimuladora da minha escrita, porque a gente, na época, ela fundou a Abracem, como a gente já falou, mas depois a gente, nós duas e mais algumas pessoas, fundamos o boletim informativo da Abracem. E aí, nesse boletim, eu escrevia para principalmente, eu fui editora, né, desse boletim por alguns anos, e eu acabei escrevendo muitas dos artigos num espaço chamado Maiuticando, e esses artigos foram convertidos bastante, né, revistos, e constituem esse livro que eu estou publicando hoje. Mas então eu devo muito à Rosa, porque ela estimulou sempre a minha escrita, mesmo os artigos que eram um pouco heterodoxos, né, na percepção dela, mas justamente por ela ter essa capacidade de lidar com o diferente, né, com o outro, na sua própria profissão, ela também, né, conseguiu lidar bem com quem pensava diferente dela na hora de escrever as suas ideias, né? E a gente daí resolveu conversar sobre um assunto. Rosa, qual foi mesmo o assunto que a gente decidiu conversar hoje? O contínuo entre o trabalho, não é? Perdão, a organização e a vida. Ah, olha só, eu escrevi um artigo sobre o que é coaching, né, nesse livro. E aí eu acho que justamente a Rosa é a melhor pessoa do Brasil para a gente conversar e ela nos ajudar a gente a recolocar um pouco melhor essa questão do que é coaching. Porque eu fiz um contínuo ali no livro, eu separei os 1000 tons de cinza, que são os tons do coaching, em 4 grandes grupos, né? Então, dentro de um contínuo que eu coloquei vida, aí eu coloquei carreira, coloquei profissão, desenvolvimento profissional, coaching profissional, e daí eu coloquei o executivo e o organizacional, que é o mais estratégico. Eu fiz um contínuo, assim, que começa na vida e vai até a organização. E então, Rosa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê isso, como você coloca esse contínuo aí. Certo. Na verdade, esse contínuo existe. Não vamos discutir, é um fato. Mas parece-me que ele pode ser ampliado
porque o que aconteceu é que, com a questão do coaching nessas várias áreas, ele foi muito fatiado. E para nós é importante que a gente veja duas grandes áreas, tá? Porque é nisto que estão as diferenças. Não? Elas não são necessariamente complementares sempre, embora elas existam na vida da gente. E a minha proposta, então, é que se substitua o termo organização pelo termo trabalho, que é mais amplo e que, embora uma boa parte do trabalho se dê nas organizações, há também aqueles que trabalham por conta própria, por assim dizer, não é? E existem organizações de vários tipos, tamanhos, atividades. Por exemplo, hoje nós temos o caso do startup, que é um modelo que não existia há 15 anos atrás. Não é? E parece que é uma forma de trabalho bastante produtiva. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então, Pode eu falar. considero que o coaching, na verdade, ele é constituído por duas grandes áreas. Aquilo que se chama o coaching de vida e o que eu chamo tradicionalmente de coaching executivo empresarial. Não se esqueça que esse termo foi inventado, por assim dizer, no fim do século passado, não é? E eu chamo, então, coaching executivo empresarial ou coaching de trabalho. Hoje, o coaching executivo empresarial ou coaching de trabalho é reconhecido nos principais centros acadêmicos, dispõe de um acervo respeitável de estudos e pesquisas sistematizadas, e é uma área que conta com entidades formadoras especializadas, reconhecidas, e o seu campo de atuação fica muito claro e muito fácil de distinguir e de diferenciar do campo de coaching de vida. Perfeito. E para nós é muito importante para a gente saber qual é o meu campo de atuação. Por outro lado, o coaching de vida ainda é uma área que ainda não conta com um acervo de pesquisas e estudos sistematizados, nem entidades formadoras, e tem uma questão que é bastante polêmica, é que esse campo de atuação do coaching de vida apresenta fronteiras tênues com a psicoterapia, que é, aliás, um aspecto que você própria observa. Rosa, e sabe por que eu coloco isso, Rosa? Porque eu fui dar aula de psicologia e coaching numa graduação em psicologia para alunos do 8º período, e quando eu me deparei com eles e com as críticas que eles faziam e as perguntas que eles faziam, então, o que é coaching de vida? Eu fui estudando, refletindo, pensando, dialogando, lendo, e me dei conta que realmente eu prefiro indicar, né, um psicoterapeuta para atuar nesse campo da vida. Eu acho que eu indico com mais segurança, justamente pela formação e pelos pequenos, digamos, possíveis problemas ou grandes que podem surgir dessa interação por alguém, né? Não com uma formação compatível. Concordo com você que é um campo que beira com a psicoterapia, e aí realmente qual é o limite e o que seria, então, eu concordo com você. Certo. E aí você, nesta fragilidade, por assim dizer, se encontra um campo exatamente confuso, em que pessoas, talvez sem se dar conta, estão entrando em áreas de atividade, inclusive de profissões reconhecidas. Isso mesmo. Esse é um campo justamente de esse e outros, né, Rosa? Por isso que a minha ideia nesse livro justamente foi provocar mais reflexão. Você viu, né, Rosa?
porque eu não me posiciono nunca como quem está dizendo o que é certo, porque a gente não sabe. Existem muitas coisas que já são definidas, lógico, no campo profissional, mas tem muitas fronteiras aí que precisam de mais discussão e principalmente mais ética, né, Rosa? As formações, por exemplo, né, demandam um compromisso ético um pouco não maior do que a gente vê em muitas. Não é o caso da Bracem, que aliás faz uma formação excelente, muitos outros, tem alguns outros que são sérios também, né? Mas realmente é isso. Bem, Rosa, mas vamos falar só para a gente concluir, para não ficar uma conversa muito longa, vamos colocar, então, nessa graduação, o mentoring. Né? Eu vejo que atualmente, Rosa, o mentoring está tomando um lugar diferente, né? Não sei se você tem percebido, e as pessoas têm trabalhado com ideias de mentorias até em lugar do coaching, né? Enfim, e eu tenho as minhas ideias, eu acho o mentor uma coisa muito interessante, depois até posso complementar, mas eu gostaria de saber de você, como que você tem visto isso, como que você vê o mentoring? Nós temos aqui um fenômeno, por assim dizer, muito parecido com a questão do coaching de vida. As pessoas misturam, tem pessoas, inclusive, que fazem formação de coaching e mentoring, como se a gente pudesse misturar essas duas coisas. Uhum. Eu gostaria de falar um pouquinho entre as diferenças. Perfeito. Algumas diferenças que são realmente marcantes. Né? A primeira é que coaching é uma relação contratual, enquanto o mentoring é uma relação aberta, onde não existe uma definição clara e limites do que é isso. Não é? Na verdade, o mentoring ele é uma forma de uma pessoa mais experiente, mais conhecedora, não é? Passar para alguém que é um novato algumas orientações e, em alguns casos, inclusive, como dizia o mentor, quando ele conversou com Ulisses, lá, né, na época dos gregos, ele pediu para o mentor contar para o filho dele tudo o que ele sabia. Sim, e coaching não é ensino. Uhum. É uma relação contratual onde o coach vai levar as suas questões. Então, veja, a relação é inversa, tá certo? O coach dá o espaço para o coach. O mentorado tem que escutar tudo aquilo que o mentor sabe. Okay? Então, essa seria a primeira relação contratual. Segundo, uma outra diferença importante é a não diretividade, ou é a questão da diretividade. Coaching é, por excelência, não diretivo. Quem, de alguma forma, mostra o caminho a ser seguido é o coach, a demanda é dele. Não é? No caso do mentoring, ela é diretiva, porque eu vou passar para o meu mentorado a minha experiência que eu considero que é positiva. Né? E, em terceiro lugar, é a questão da facilitação versus o ensino. Coaching é um processo de facilitação, de estimulação da aprendizagem. Certo? Então, ela, de alguma maneira, estimula, através desta aprendizagem, a autonomia da pessoa, do coaching. Enquanto o mentoring é ensino. Não? Então, eu posso até, como mentorado, fazer perguntas para o meu mentor, tá certo? Mas o que é que eu vou receber? Eu vou receber a experiência dele. E se me permite, eu vou falar de mais um elemento, que é o coaching mira o futuro. Perfeito. E o
A mentoria reproduz o passado. Legal. Ou seja, convém lembrar, então, que no momento histórico contemporâneo, nós precisamos de reinvenção, de criatividade, de material para enfrentar as mudanças, resiliência para nos adaptarmos rapidamente às mudanças. E o jovem de hoje, ele está voltado para o amanhã, não para o ontem. Perfeito, sem dúvida. Eu diria que os dois têm a sua utilidade, mas eles não são iguais, e vejo eu que há uma incoerência em misturar os dois. Perfeito, Rosa. Também concordo plenamente com você sobre isso. São coisas diferentes e quando a gente faz um contrato, a gente, em todos os casos, né? Aliás, a gente aprendeu isso muito com você, aprendi também depois repetir isso. O contrato é muito importante porque ele fala do posicionamento, né? Eu contrato como coach, eu contrato como mentor, eu contrato como psicoterapeuta, né? Isso estabelece o ambiente correto. Então, essas coisas de eu faço isso, faço aquilo também, eu também concordo que não funciona. Rosa, a gente está com o tempo aqui corrido, eu vou dizer minhas palavras finais, depois você diz as suas. Eu gostaria de agradecer muito essa nossa conversa. Você é uma pessoa que eu considero muito do que você pensa acerca desse campo. Agradeço muito, tenho certeza que ajudou a esclarecer mais algumas questões em torno do tema para as pessoas que vão assistir e ouvir esse vídeo, tá, Rosa? Muito obrigada, aliás, não só por isso, mas por tudo. Então, só para terminar, eu quero agradecer imensamente toda a sua o seu bondoso reconhecimento. Quero agradecer também essa oportunidade de ter participado, não é? E de ter reencontrado você para a gente poder estar conversando. Muito obrigado. E eu espero que o seu livro tenha sucesso, porque ele merece. Muito obrigada, Rosa. Sucesso para você também, que continua na luta, essa bela experiência de vida que você tem profissional.